Você está interessado em saber a diferença na posição do balancim e como isso reflete na válvula? Então, não perca esse vídeo. Antes de começar o nosso bate-papo, já vai lá, compartilha, segue a gente nas redes sociais e aqui no link na descrição tem o nosso WhatsApp, caso você fique interessado em algum dos nossos produtos. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a importância de enquadrar o balancim. Temos feito bastante desenvolvimento nesse tipo de motores, seja varetado ou seja, como está aqui no desenho, chamam de fingers, né? O dedão, né? O dedãozinho que fica se mexendo. Né? Esse é um tipo de balancim, né? Por exemplo. Ele é um finger, ele tem um ponto de apoio aqui, tem o rolamentinho aqui, e tem aqui o guia, né? E onde um raio aqui onde apoia a válvula, né? Então é muito importante a gente entender como esse trequinho aqui trabalha, né? Veja que se estou apoiado aqui e quando eu inclino ele anda aqui pela válvula, né? Bom, não é somente isso, né? Tem outros pontos também. Quando a gente vai ver um perfil de comando, né, para motores roller, né, deixa que eu vou pegar um negocinho aqui. Fica aí, não é nada. Bom, a gente percebe esse raio negativo nos comandos que são roller, né? Esse aqui especificamente de um THP, estamos fazendo alguns estudos nele, né? Mas todos eles, o Ford Roncan, o EA111, o GM toda a linha roletada, tem raios negativos, né? Inclusive das motos, né? Tem raio negativo. É claro que isso está diretamente atrelado à geometria onde ele vai pisar, nesse caso um rolete, é uma circunferência, né? E esse raio negativo ele está diretamente atrelado ao diâmetro do rolete, né? Então, a gente vai ver aqui um raio negativo, né? Que ele pode ficar menor, se ficar maior aqui o raio, ele vai ficar menorzinho aqui se for menorzinho aqui. Então, há uma grande diferença de um perfil para o outro, conforme o balancinho. E aí o povo pergunta, eu posso utilizar um comando roletado no tucho sólido? E vice-versa? Eu falei, não pode, são coisas totalmente diferentes. Porque isso daqui é um tradutor do que você precisa aqui, né? Então, quando eu defino o que eu quero que a válvula faça, então vamos lá, vamos pegar uma caneta que escreva. Esses são meus graus, né? Aqui eu tenho o meu levante em milímetros e vou falar, olha, eu quero que a válvula faça isso. Muito bem. Então vou estabelecer meu levante máximo aqui, né? Levante máximo. Vamos por 9 milímetros. E que isso aconteça durante um período de, vamos por aqui um θ de 250 graus. Beleza, nesse período vou levantar a válvula e vou fechar ela. Muito bem. Então, definindo isso, vou entender a geometria disso daqui para chegar nisso daqui. E qual que é o problema maior? Quando eu mudo o comando de válvulas, né, eu gero um novo movimento da válvula, lei de movimento da válvula, provavelmente o balancinho também vai se mexer de forma diferente. Por quê? Porque eu aumentei o levante, eu aumentei a permanência, então ele vai fazer coisas diferentes. Então aquela tradução que eu achava que ia ser, já não vai ser do mesmo jeito. Por que isso? E aqui onde gostaria que vocês prestem atenção. Eu aqui mais ou menos tentei desenhar, né, as circunferências, esse meu ponto de pivô, né? Então vamos estabelecer assim. Vamos falar que esse bichinho está travado aqui, está travado aqui, está travado em dois eixos. Ele nem sobe nem desce, né, nem anda para lá e para cá. Então travei ele nos meus dois eixos, x e y.
Ele não vai andar nem para lá, nem para cima, nem para baixo, nem para canto nenhum. Beleza. Então, eu grafiquei aqui, né, uma circunferência que é o centro da barriguinha do rolete. Né? Então, se eu imagino aqui o roletinho aqui, né, ele tem o centrinho aqui, né? Então, esse centro, né, eu coloquei esse ponto aqui. Se eu fazer ele girar aqui, né, ele girar assim, ele vai descrever, uma circunferência. Né? Então ele desloca aqui, né, e ele descreve uma circunferência. O que acontece quando eu descrevo uma circunferência? O ponto de contato que começou aqui no círculo base, quando ele apoia aqui em algum ponto do perfil, ele vai deslocar. Então, aquele fator de multiplicação, né, aquela tradução que assim eu chamo, ela vai mudar conforme o ângulo do balancim vai acontecendo. Né? E a mesma coisa acontece aqui, onde ele pisa com a válvula. Né? Eu tenho um ponto de contato aqui, na hora que ele inclina, ele pisa em outro lugar. Então, as multiplicações elas vão variando conforme o balancim vai inclinando. Né? E isso é muito interessante, né? Porque eu preciso ter a devida atenção quando eu mudo o projeto original de fábrica. Pelos estudos que eu fiz até o momento, o que a gente entende é que o balancim, vamos fazer ele aqui rapidamente, né? Mais ou menos, né? Já não vou ter esse capricho todo, mas beleza. Eu preciso que, se eu imagino aqui que essa é a arte da válvula, né, ele tenha, né, desse centro aqui a esse centro aqui, que é o raio do pezinho onde ele pisa na válvula, tem um ângulo de 90 graus. No máximo levante. A montadora, ela mais ou menos mantém isso daqui. 86, 84, 87, dependendo aí. Mais ou menos o que a gente levantou aqui em alguns cabeçotes. No máximo levante, ou seja, quando eu cheguei aqui no meu máximo levante, aqui, né? Ele vai criar esse ângulo fictício. Claro, isso você precisa de escanear, fazer todo o desenho em CAD para você ter uma ideia e fazer a inclinação do balancim tudo bonitinho. Né? É por isso que a gente pede o cabeçote, pede o balancim, pede a válvula para a gente fazer todo esse estudo e projetar o perfil do comando. Né? Quando você aumenta o levante, você vai passar disso daqui. O seu ângulo vai ficar maior. E aí você precisa ou reinclinar o balancim para que continue essa boa multiplicação, né? E você pode fazer isso de duas formas. Ou você, digamos, muda essa posição aqui, ou seja, você abaixa ele, que não é o ideal, dependendo do cabeçote. Né? Por exemplo, em um GM, né, se você abaixa, né, essa parte aqui, né, teu balancim está assim no cabeçote e você abaixa ele, o problema é que no GM os balancinhos estão cruzados. Né? O que quer dizer isso? Só um minutinho. Está interessante esse só um minutinho. Né? Aí você vai entender melhor. Né? Então, os balancinhos estão cruzados, ou seja, estão assim. Ele trabalha dessa forma assim. Né? Então, quando você passa pelo lobby center ou pelo máximo levante, estão opostos. E isso muda o lobby center na válvula. Eu tenho dois balancinhos opostos, ele abre ou fecha esse ângulo e acaba mudando o lobby center na válvula. É por isso que em cabeçotes, onde você tem o balancinho, digamos, cruzado, você não pode mudar essa altura aqui, ou seja, abaixar o balancinho, fazer esse movimento assim. Aí o que você faz? Bom, o ideal seria você alongar a válvula, que você sobe ele, que é o ponto que te interessa, ou o ponto que mexe, né? Não esse daqui, ou você abaixa o comando, né? Planeando a gaiola, que é uma solução de compromisso, mas não é o ideal, porque você acaba alterando demais aqui, também tem um prejuízo aqui. Então o ideal, o certo seria alongar a válvula. Né?
O problema é que aqui no Brasil a gente não tem um mercado de válvulas especiais que nos ajude nesse sentido, infelizmente, né? Mas beleza. Feito isso, a gente consegue, digamos, respeitar a geometria. E tem outro problema. Quando você aumenta o levante do comando, né, vamos por assim, você tem um ângulo de trabalho dele, porque ele bate aqui e bate aqui. Então, se você aumentar muito o levante, ele vai travar aqui, vai travar o balancim no tucho, seria, né? Então, você não consegue abaixar mais que ele. O único jeito é você aumentar esse ângulo aqui para poder manter essa geometria, né, adequada. Então, tem muitos problemas, não é uma coisa tão simples mexer com balancim. A ideia desse vídeo que você entenda justamente a importância de enquadrar o balancim, né? Isso de uma forma muito simples, né? Quando você altera, né, a posição do balancim, seja pela válvula, seja pela gaiola, você confere isso com um relógio comparador, né? Na válvula, você vai medir sempre o levante da válvula, né? E você vai ver com diferentes angulações como ela altera. Quando você obteve o maior levante aqui, você está sempre na posição ideal do balancim. Só que você tem que perceber garantir isso em todos os cilindros, né? Se você tem um cabeçote de 4 cilindros, então as 4 válvulas de admissão e as 4 válvulas de escape têm que ter mais ou menos o mesmo levante. É claro, tem diferença no comando, tem diferença na geometria e na construção do balancim, vai dar diferença. Mas que não seja muito grave, assim, 3, 4 décimos de diferença entre um cilindro e outro, né? Você vai ter aí, pode chegar até um décimo não altera tanto assim, né? Muito bem, então é importante saber isto, por isso que tem que enquadrar o balancim, né? Estou indo um pouco mais profundo agora, né? E também a importância do parche de contato, né? O ponto de contato, né? Se inclina muito, ele pode pisar fora da área da válvula, aqui, né? Ou ele pode pisar fora nesse lugar aqui, ele pode vir atacar aqui ou pode vir atacar aqui. Então, esse enquadramento é muito importante para você não ultrapassar os limites físicos da peça que te ajuda nesse movimento, né? Que é o balancim, né? É por isso que você não vai encontrar no mercado grandes construtores de perfil de comandos de válvulas para roletado, né? A Carlini, ela, felizmente, né, ela tem essa capacidade de estudar, né? A geometria, a cinemática, né? Tem muita gente que está indo atrás agora disso, tem muita gente, mas acho maravilhoso isso daí, para que realmente isso seja feito com sucesso. Isso não é uma descoberta nossa, isso está em livros muito importantes. A gente vai depois fazer um vídeo explicando alguns livros, se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Então, toma cuidado, não é simplesmente trocar comando, não é simplesmente, né, colocar mola. Esse é um estudo bem delicado, tem que ser bem feito, né, para você ter sucesso nos seus comandos roletados, tá bom? E com balancim. Isso também se aplica no Opala, se aplica no Fusca Ar, em tudo que tiver balancim você aplica, né? A gente entrou muito fundo porque estamos lançando a nossa linha de comandos do motor Honda, sabe? O D16, né? E encontramos algumas coisas aí que a gente precisou estudar bem a fundo para não errar na mão. Então já fica de olho também que vamos ter mais novidades com relação aos comandos Honda, tá bom? Bom, vou parar por aqui hoje, né? O tema é bem importante, né? E te vejo no próximo.